Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. No nosso vídeo anterior, eu apresentei para você aquela física errada com a qual nós nascemos, aquela intuição errada. O mundo nasce portador do mal de Aristóteles. A gente comentou isso daí. No vídeo de agora, nós vamos curar este mal, nós vamos remediar isso daí com as pílulas de Galileu e com o chá de Newton. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você na minha plataforma? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. Uma das grandes falhas de Aristóteles foi não ter reconhecido a existência do atrito, incluindo a resistência do ar. Se a gente fizer um experimento em que se possa desprezar a resistência do ar, a gente consegue verificar que a queda dos corpos ocorre igualmente, quer um corpo seja muito pesado, quer ele seja muito leve. Na existência de resistência do ar, e que não pode ser desprezada, é o que acontece no caso de uma pena. A pena possui vários pequenos pelos que acabam aumentando a eficiência da resistência do atrito, né, do atrito feito com o ar. Isso daqui é um trecho de um vídeo da BBC, de um documentário, em que ele deixa cair uma pena e uma bola de boliche. Com a resistência do ar, você vai ver que as penas não só vão cair muito mais lentamente, como vão fazer trajetórias bem distintas, não vai cair na vertical. Agora, se você puder desprezar a resistência do ar, e é o que nós vamos fazer aqui, nós vamos tirar todo o ar que existe neste recinto, você vai ver que a queda ocorre de maneira simultânea. A partir de agora, vai ser retirado todo o ar daquela câmara onde estava sendo feito o experimento e se vão soltar, né, tanto a pena quanto a bola de boliche, que vão cair igualmente com a mesma aceleração. Observe que na inexistência de atrito com o ar, os dois vão cair com a mesma aceleração da gravidade. No caso de a gente ter no dia a dia, também se cai com a mesma aceleração, caso não seja uma pena. Se você tivesse uma bola de boliche e uma maçã, o resultado, mesmo com a resistência do ar, seria os dois chegando quase que simultaneamente. O caso da pena é bem mais intrigante, porque a pena ela resiste, tem muita resistência ao ar, ela tem uma massa muito pequena, pouca densidade, tem aqueles pelos todos ali, mas se a gente puder desprezar a resistência do ar ou se removermos o ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, independente do peso da massa. Agora, como explicar isso? Aí a gente vai para Newton. Mas, por enquanto, já matamos a nossa ideia de Aristóteles anterior. Vamos para mais um passo, vem comigo. O grande mal de Aristóteles, como eu havia comentado, foi não ter considerado a existência de atrito como uma força. Mas Galileu corrigiu isso. E a primeira coisa que ele fez foi tentar zerar o máximo que pudesse os atritos, polindo bem as superfícies envolvidas nos experimentos que ele fazia. Então construiu planos inclinados, bem polidos, e utilizou esferas também com superfície bem lisa, de tal maneira que o atrito pudesse ser desprezado. Na hora que ele fazia esse experimento de plano inclinado, ele soltava uma bola num plano, ela ganha movimento, ganha rapidez e acaba atingindo, quando ele conseguia polir bem os planos, a mesma altura de antes e depois retornava no movimento. Então a altura que essa bola consegue atingir vai ser a mesma de antes. Douglas, e se eu mudar a inclinação deste plano, fazendo com que ele fique menos inclinado? Na hora que ele reduzia a inclinação do plano, ele via que ainda assim a altura que era atingida, que é
máxima, né, a máxima altura atingida, que é quando o objeto para poder voltar, continuava sendo a mesma. Note que para isso, se antes ele percorria uma pequena distância até parar por conta do plano inclinado, agora ele percorre uma distância ainda maior, né? Uma distância maior para isso. A gente reduziu o ângulo, a distância percorrida aumenta, mas a altura continua sendo a mesma. Aí ele teve uma ideia. E se a gente tivesse um plano sem inclinação alguma? Vamos ver o resultado disso. Se deduziu que, à medida que se diminuísse a inclinação, a distância percorrida até parar iria aumentar cada vez mais, e quando a inclinação fosse zero, não iria haver parada. E isso ficou conhecido como inércia. Quando ele vai na direção horizontal, não há força alguma interagindo aqui como resultante. Por quê? Porque a força normal, força perpendicular de contato, que esse plano vai fazer segurando a bolinha, vai equilibrar a força-peso que a gente costuma mencionar. E assim ela vai ter o seu movimento continuamente com a mesma rapidez, sem jamais parar. O que faria essa bolinha parar seria o atrito. Na realidade, a existência de atrito faz com que essa bolinha pare, mesmo depois de percorrer longa distância. Mas a ideia de que um corpo livre da ação de força resultante permaneceria em movimento retilíneo e uniforme persiste até os dias de hoje. Para que a gente possa continuar, é interessante a gente saber a diferença entre velocidade e aceleração. O vetor velocidade representa a rapidez com que um objeto muda de posição, ou seja, se desloca. Já o vetor aceleração representa a rapidez com que um objeto muda de velocidade, ou seja, varia a rapidez com que muda de posição. Parece complicado, mas não é. Observe esse primeiro exemplo. Você vai ter um objeto que percorre 1 metro a cada segundo. Sempre percorre 1 metro, sempre o mesmo 1 metro a cada segundo. Esta velocidade vai ter o valor de 1 metro por segundo, mas neste caso a gente não vai ter aceleração. Então, a gente vai dizer que a aceleração aqui é um vetor nulo. Por quê? Porque não muda a velocidade. Nesse segundo caso, a gente vai ter o objeto com uma velocidade maior, com uma rapidez de mudança de posição maior. Ele está percorrendo 1,5 metro a cada segundo. Então, aqui ele é mais veloz, mas como ele está sempre percorrendo o mesmo 1,5 metro a cada segundo, isso quer dizer que não temos aceleração, ou melhor, que a aceleração é nula, pois ele não muda de velocidade. Agora, vamos a um terceiro caso. Neste terceiro caso, o movimento já não é mais uniforme, ele é acelerado. Note que no primeiro intervalo de tempo ele percorreu 1 metro. No próximo segundo, ele percorreu 3 metros. No próximo, 5 metros. Então, ele está ficando cada vez mais veloz. Ele terminou aqui a primeira etapa com 2 metros por segundo, a segunda etapa com 4 metros por segundo, essa próxima etapa, 6 metros por segundo. Ele está ganhando 2 metros por segundo de velocidade a cada segundo, ou seja, 2 metros por segundo por segundo. Isso daqui é um movimento acelerado, porque ele está ganhando velocidade. Mas um movimento retardado também envolve aceleração. Quando o movimento é retardado, quando ele perde velocidade, o vetor aceleração é contrário ao vetor velocidade. Então, observe que o vetor aceleração me diz o que está acontecendo com o vetor velocidade. Se o vetor aceleração favorecer o movimento, a velocidade aumenta de valor. Se o vetor aceleração desfavorecer o movimento, o vetor velocidade está diminuindo de valor. Agora existe um próximo caso que é ainda mais interessante.
Quando o movimento faz uma curva, o vetor velocidade está mudando. Pode ser que ele não mude de valor, ele continue com a mesma rapidez de antes, mas ele muda uma outra propriedade do vetor, chamada direção. Se você modificar a direção do vetor velocidade, vai existir a tal da aceleração. Note que esta aceleração aqui, ela é perpendicular ao vetor velocidade. Ela nem favorece, nem desfavorece o movimento. Quando ela é perpendicular, não fazendo nem favor nem desfavor, ela acaba provocando apenas a curva, sem alterar o valor da velocidade. É o que a gente chama de movimento curvilíneo. Movimentos curvilíneos precisam de alguma componente de aceleração perpendicular ao vetor velocidade para mudar a direção dele. Agora que a gente já sabe como a aceleração se comporta, a gente pode apresentar para você uma ideia legal a respeito de força e movimento. Vem comigo! Vamos agora às ideias de Newton. Primeiro, força representa interação entre corpos. Portanto, se há interação, um interage, ou seja, age com o outro e vice-versa. Quando você dá um tapa numa bola, sua mão faz uma força na bola, mas a bola também faz uma força na sua mão de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Tanto é que sua mão pode doer dependendo da intensidade do tapa. Já percebeu? É a força que a bola faz na sua mão. A força resultante implica aceleração, ou seja, não implica velocidade, implica alteração na velocidade. Então foi essa a contribuição que Newton deu. Newton chegou e falou: olha, se eu não tiver força, não tem aceleração. Se eu tiver força resultante, vai existir aceleração. Então, cuidado, se existe força, existe aceleração e não necessariamente movimento. Quando a resultante das forças for nula, ou seja, quando não der resultante, né, as forças se anulam, por exemplo, isso quer dizer que a aceleração vai dar zero. Douglas, e aí? Isso implica que a velocidade será constante e não que a velocidade será zero. Quando a resultante das forças sobre um corpo é igual a zero, pode ter certeza, a velocidade desse corpo não muda nem em módulo, nem em direção, nem em sentido. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio. E existem duas situações interessantes a respeito do equilíbrio. Se o objeto estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso constante, não vai sair do repouso. A velocidade que é nula vai permanecer nula. Já se o objeto estiver em movimento, sua velocidade for diferente de zero, ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. Isso é o que se chama de equilíbrio dinâmico. Então perceba que quando a gente vai tratar de força, ela não está relacionada à velocidade, como diria Aristóteles, mas sim à mudança de velocidade. E assim a gente destrói aquelas ideias que estavam na nossa cabeça. Agora vamos tentar pensar um pouco por que, de acordo com Aristóteles, as coisas livres da ação de forças iriam parar. Ora, porque ele esqueceu da força de atrito. O atrito é uma força que sempre atua contrária ao deslizamento entre superfícies, ou, no caso do atrito com ar, contrária ao movimento, né, entre a massa de ar e o objeto que nessa massa de ar penetra. Então, qual foi o erro de Aristóteles? Não considerar a força de atrito, não tratar o atrito como uma força. Para Aristóteles, o atrito era algo que acontecia naturalmente e as coisas paravam naturalmente quando encontrasse sua posição natural. Mas Newton e Galileu nos deram esta nova luz. Newton aqui compilou as ideias em 3 leis. Aqui eu nem coloquei na ordem. A primeira lei é a última, a segunda é essa daqui do meio e a terceira foi a primeira que eu apresentei. Troquei a ordem. Eu gosto muito de apresentar na ordem inversa porque para mim faz mais sentido. De posse disso, a gente entende que
o movimento não depende de força. Então, por que que a Terra permanece em movimento, mesmo na ausência de força? Isso é uma lei da física. Então, a Terra se move. Mas, a rigor, o movimento da Terra, que fica permanecendo ao redor do Sol, ele tem uma característica interessante. Ele é curvo, porque o Sol está fazendo força para provocar esta curva, igual ao que a gente havia estudado anteriormente aqui. Para fazer curva, é necessário aceleração, e se existe aceleração, existe força. E a força tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido do vetor aceleração. Douglas, como assim? Vamos nos lembrar da equação de Newton. Força resultante é o produto da massa pelo vetor aceleração. Massa é o que a gente chama de grandeza escalar. Não tem direção nem sentido, além de ser sempre positiva. Isso quer dizer que a força resultante e a aceleração sempre serão dois vetores com a mesma direção e o mesmo sentido. Se o objeto faz curva com aceleração para cá, a força resultante está na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Então veja como é possível a gente ter o vetor força em direção e sentido diferente do da velocidade, ao contrário do que pensava Aristóteles, não é mesmo? Para Aristóteles, a força se relacionava à velocidade. Para Newton, a força se relaciona à mudança na velocidade, ou seja, à aceleração. Veja que quando um movimento está freando, quando está perdendo velocidade, a força resultante está contrária ao movimento, respeitando o fato de que a aceleração também está contrária a este movimento. Se você quiser, também pode observar que aqui, neste caso, a nossa força resultante está para a direita, favorecendo o movimento. E não há força resultante nos dois primeiros casos. Quando a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então, a partir de agora, saiba, o que está relacionado à força? É o movimento? Não, é a alteração no movimento. Então, esta alteração no movimento, esta alteração na velocidade, está representada pelo vetor aceleração. Então, força está para a aceleração e não para a velocidade. Se você gostou dessa nossa aula e entendeu que o maior erro de Aristóteles foi não ter considerado que o atrito era uma força, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender mais física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.